Aleluia! Bom dia, povo de Deus! Você pode ficar de pé no seu lugar, levantar sua mão junto comigo. Dizer: Jesus, eu estou aqui por você, obrigado por essa manhã maravilhosa, obrigado pela tua presença. Espírito Santo de Deus, és bem-vindo, permaneça aqui conosco, fale ao nosso coração. Os nossos ouvidos espirituais se encontram abertos, os nossos olhos espirituais se encontram abertos, mas nós viemos exaltar o teu nome, nós viemos declarar o quanto nós te amamos. Jesus, nome sobre todo nome, não há inferno que vai permanecer, não há palavra das trevas que possa prevalecer diante desse nome, não há enfermidade que prevaleça, não há mentiras que prevaleça, não há obra das trevas que prevaleça. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome. Coloca a mão sobre o teu coração e fala: Jesus, eu te amo, eu te adoro. Está aqui o meu coração, ele pertence ao Senhor, ele pertence ao Senhor, e eu amo a tua palavra, que ela adentre o meu coração nessa manhã e produza tudo aquilo que provém do Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você já pode sentar dando glória a Deus. Aleluia. Você que é pentecostal, já dá um grito no seu lugar. Meu Deus do céu. Jesus, a irmã falou: você tem não sei quantos minutos? A irmã, difícil, hein? Difícil, hein? Difícil, mas nós vamos tentar. Abre a sua Bíblia comigo, no livro de Atos, capítulo 16. Cadê os crentes? Estão aí? Quem gosta da Bíblia? Abre a Bíblia aí, abre a palavra de Deus. Saludos da Espanha a todos nossos irmãos. São muito bem-vindos. Gastei tudo que eu tinha já. Bora. Quer dizer então que o Halloween saiu da Irlanda também, Fábio? Nós vamos ficar mesmo só com a Primark e com a Ryanair, né? A Halloween nós vamos deixar para lá. Agora a Primark, você já viu um post, a mulher pensando assim: eu vindo para a Europa, o que eu achei que eu ia comprar? Você já viu esse? Dior, Louis Vuitton. A pessoa assim: não, só que eu vou viver na Europa. Aí ela, a realidade, entrando na Primark. A gente entrando na Primark, aquele sapatinho que a gente compra só para tirar foto, que você usa 2 semanas, o bicho rasga debaixo do negócio. Meu Deus, Deus é bom, amém? Eu queria que você tivesse com o seu coração aberto, com muita expectativa em Deus, porque Deus nos reúne por um propósito, amém? Então nós viemos para receber do Senhor, para ouvir a voz do Senhor, para ser inspirados pelo Senhor, para ser movidos de dentro para fora também pelo Senhor. E Deus faz isso através da palavra dEle. Então incline o teu coração para a palavra, não receba como uma palavra de homem, receba como ela verdadeiramente é, a própria palavra de Deus. E quando você recebe como palavra de Deus, o resultado dela sobre o teu coração não é diferente, é poderoso. Atos capítulo 16, nós vamos ler o versículo 20 e 21. Eu vou ler na versão NVI. Quem for encontrando já diz amém, glória a Deus, aleluia. Já vai ficando aleluiado no seu lugar. Me ajuda a pregar, dá um glória de vez em quando. Fala: prega, pastor, faz alguma coisa, me ajuda aí, amém? Você fala espanhol também, não tem problema. Fala inglês, eu não entendo nada, irmão. Nada. Fiquei feliz agora que chega na imigração, não precisa falar com ninguém, só bota o passaporte na maquininha e entra. Que quando tinha falar, o cara perguntar: o que você está vindo fazer aqui? Eu falei: pois é, eu não sei falar nada. Toda vez que eu vinha na Irlanda, ele me dava visto de 2 dias. Não sabe falar, então vai ficar só 2 dias. Eu acho que era a intenção do cara. E na última vez eu estava com alguém que explicou, ele me deu de 90 dias. Depois, graças a Deus, a hora sou espanhol, então você já pode entrar. A inveja se levantando, eu vi. Senti o cheiro daqui, misericórdia. Bora. Atos capítulo 16, versículo 20. Levando aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que nós romanos somos proibidos de aceitar ou praticar. Até aí, glória a Deus. Não sei se você percebeu aí no texto, mas está escrito assim: estes homens são judeus. Está falando de Paulo, Silas, da sua trupe que estava pregando o evangelho. Eles estão perturbando a nossa cidade. Eu queria te perguntar: você está pronto para receber um elogio desse? Você está pronto? Eu quero te trazer nessa manhã algo para fortalecer o teu coração, principalmente você que está disponível para ir, para cumprir a missão e para estabelecer o reino de Deus. Todos nós como igreja do Senhor.
Sair de casa como Abraão, para uma terra que ele ainda ia conhecer, sai. Quando ele recebe aquele sai do Senhor, ele sai sem saber para onde ia, está escrito em Hebreus, mas ele sabia com quem ele estava indo, isso era totalmente suficiente, amém? Ele não sabia que o Senhor mais na frente ia pedir o filho dele em sacrifício. Ele não sabia nada acerca do que estava por acontecer, mas Deus o chamou, o desafiou, ele confiou no Senhor e ele foi. Deus nos chama para uma jornada que às vezes nós, na teoria, romantizamos. Eu queria te dizer que na pregação do Evangelho, no estabelecimento do reino de Deus, nem tudo são flores. Só eu e minha família, porque meu nome é Julian Flores. Cheiro da inveja de novo, eu estou sentindo. Nem tudo são flores. No estabelecimento do reino de Deus, você pode estabelecer uma religião, você pode estabelecer o seu império, você pode estabelecer seu GC, a sua cara, do seu jeitinho, a sua igreja, do seu jeitinho, você pode estabelecer um montão de coisa, mas o reino de Deus, repete comigo, tem resistência. É por isso que Deus disse que nós devemos andar no Espírito, amém? É por isso que você vai ver em determinado momento em Coríntios, o Senhor chamando a atenção, Paulo dizendo, não dá para conversar com vocês, se vocês entenderem as coisas de maneira natural ou carnal, tem que ser no Espírito, repete comigo, no Espírito. O reino de Deus, o estabelecimento da obra do Senhor, não se faz apenas de maneira teórica. Tá lindo! Cadê a Aline? A Aline tá aqui, que canta. Aline, tem aquela canção, não sei se você sabe depois, assim, aquela que cantava no seminário, dizia, eu irei onde queres que eu vá. Você lembra dessa? Não, muito antiga, né? Tu é da sua época, eu já bati os 40, agora tá ruim, amigo. Eu irei onde queres que eu vá. Eu lembro da gente cantando isso no seminário, 2000, não sei, no Fabinho 8, 2009. Aquela alegria no coração, eu irei, Senhor. Pô, a canção chama até o voto do profeta, e é um voto verdadeiro, eu irei onde o Senhor quiser, eu farei o que o Senhor quiser, eu vou fazer o que o Senhor me direcionar. Nós estamos queimando, querendo, mas muitas vezes idealizando, sonhando, uma historinha bonita, de fábula, de novela, daquelas que a gente assistia lá no Brasil de noite, daquelas que a gente assistia no SBT, Maria do Bairro. Você está aqui comigo? Atos 16 é Paulo, em uma das suas viagens missionárias, ele começa o versículo 1, dizendo assim, Paulo chegou a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mulher judia, convertida ao cristianismo, mas de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo está revisitando igrejas plantadas, está maravilhoso, está lindo, está voltando para fortalecer a fé daqueles que haviam estabelecido uma igreja linda e maravilhosa, a partir daquele pontapé inicial dado por ele e pela equipe que com ele acompanhava. Só que Paulo, além de estabelecer as igrejas em Atos 16, ele também está partindo para novas plantações. Eu não sei se você sabe, mas é aqui, em Atos 16, que Paulo pisa na Europa para estabelecer o reino de Deus. É aqui que nós vemos a conversão da primeira pessoa na Europa. É aqui que Paulo está estabelecendo o reino de Deus. Eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia e ler comigo, a partir do versículo 6. Atos 16, 6. Eu vou pregar igual mais 2 no WhatsApp, sabe? Então você fica comigo, não cochila não. Você pensou no que você vai comer, você perdeu o fio da meada. Então fica comigo. Atos 16, 6. Paulo e seus companheiros viajavam agora pela região da Frígia, da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quem entendeu? Quem foi que impediu Paulo de pregar? O Espírito Santo. Aleluia, que bom que você está aqui comigo. Aí nós vamos para o versículo 7. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Olha só, quer dizer que então eu posso estar indo para um lugar pregar e o Espírito de Deus, ele pode fechar aquela porta para que eu não vá para lá, ele pode dizer que lá não, ou lá não, agora não, ou lá não, com você não. Está aqui comigo? Versículo 8.
Então contornaram a Mísia e desceram a Trode. Tentaram ir para um lugar, o Espírito de Deus disse. Tentaram ir para outro lugar, o Espírito de Deus disse não. Então eles contornaram a Mísia e desceram a Trode. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Repete comigo, teve uma visão. Você que é incrédulo, Deus continua falando. Ele fala de diversas formas. Começa na palavra, mas Ele também nos dá visões. Ele fala conosco. Amém? Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé. Ele suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Eu amo o versículo 10 também, que diz assim: depois que Paulo teve essa visão, preparamos. Quem teve a visão? Paulo. Lá na frente você vai ver, você vai entender. Depois que Paulo teve essa visão, preparando-nos imediatamente para partir a Macedônia, vírgula. O que está escrito aí na sua versão? Pode repetir, vai estar repetindo um monte de gente, tudo diferente, não tem problema não, vai lá. Concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Você pergunta assim, como é que Deus fala? Tem várias formas, aqui está uma. Uma porta foi fechada, o Senhor fechou. Outra porta foi fechada, porque o Senhor fechou. Aí o Senhor deu uma visão a Paulo, ele entendeu que era para passar a Macedônia, então eles concluíram que Deus estava nos chamando para esse lugar. E eles foram para aquele lugar. Partindo de Trode, navegamos diretamente a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana, a principal cidade daquele distrito onde ficamos vários dias. Varão, se você conseguir vir comigo assim, num pentecostalismo assim, labachúria. Aí você fala assim, como, né? Como é que faz isso? Ai, meu Deus do céu. Onde é que eu estava? Aí vamos até, era até aqui mesmo, até o 12. Já li o 12, né? Pronto. Então vamos lá, Paulo, Silas, sua galera agora, revisitam igrejas, e agora eles estão saindo para uma cidade que eles entenderam, concluíram que o Senhor estava chamando para lá. Quando você está disposto, disponível para ir, para falar, Senhor, me leve onde o Senhor quiser, faça comigo do que o Senhor quiser. Quando você está disponível para isso, você não pode estabelecer que as coisas têm que acontecer do seu jeito. Você tem que deixar fazer e as coisas acontecerem do jeito de Deus. Você tem que confiar que Deus está no controle. A preocupação do crente é saber se você está em Deus. Estou. Agora o que vai acontecer daqui para frente, eu vou confiar no meu Senhor. Você concorda comigo que então Paulo, que foi impedido de ir para uma cidade, foi impedido de ir para outra, ele está na cidade que Deus o levou? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Ele chegou a Filipos, passou a Macedônia, pisou na Europa, está todo lá, e aí ele vai agora, ele está pregando o evangelho. O que Paulo fazia com essa galera? Pregava o evangelho, estabelecia o reino de Deus. Por onde ele passava, ele desfazia as obras das trevas, ia estabelecendo a cultura do reino de Deus. E as coisas, e as obras de Deus eram vistas, e a manifestação do Senhor era estabelecida. Aí tem uma coisa maravilhosa. Versículo 14, nós estamos ainda em Atos 16, 14. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus. Paulo está pregando, e uma das que ouviu era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Tendo sido, o que está escrito aí? Batizada, tendo sido batizada, bem como os da sua casa. Olha que maravilha, irmãos. Você chegou na cidade que Deus falou para você ir, você teve uma visão, você está todo convicto. Ó, pastor do primeiro ano do ministério, meu Deus me levou para lá, preguei o evangelho. Olha o cara que começou o GC, meu Deus, meu GC está lindo. Meu GC está lindo, o que aconteceu? Pastor Fábio, ouvindo o testemunho, você abriu o seu GC, pastor, você não vai acreditar, chegamos aqui, chegou uma mulher que se converteu, é Lídia, e você não vai acreditar, a casa dela toda se converteu, pastor, daqui 2 meses tem batismo, vai batizar a família dela toda. Como é que está o coração da igreja, do líder, de todo mundo? Está assim maravilhado. Nós chegamos na cidade, a cidade que tem os nomes tudo em inglês, né? Como é que é o nome da cidade que você está, Célio? Rutherford. Rapaz, o Célio contando testemunho pro pastor Fábio, eu estou lá em Rutherford.
E aí, muita gente sendo alcançada, o pastor teve batismo. Queria parabenizar você, aplausos para o nosso pastor, tá lindo, tá maravilhoso. Não é de beleza não, falando de Jesus, que unção, que graça do Senhor sobre a sua vida. Me alegra, alegria te ouvir aqui, falando, glória a Deus pela sua vida. E agora o pastor está lá animado, dando aquele testemunho. Lídia se converteu, nós vamos batizar a casa dela toda. Gente, isso é uma alegria para nós. Pastor, uma família se batizando. Paulo está feliz. Paulo está aqui assim, rapaz. Aqui como é que fala esse negócio? Quando a gente abre um parênteses aqui, não está escrito no texto não, amém? Não está escrito no texto, mas imagina Paulo com os irmãos. Que isso, hein? Nós estamos num lugar aqui, ó, já tem conversão, tá lindo demais. Chegamos na Zoropa, minha mãe chamava Europa de Zoropa. Chegamos na Zoropa. Lígia já se converteu aqui, ó. Primeira, nós vamos aqui avançar no poder do nome de Jesus. Amém. É igual você chegando naquela cidade que Deus te deu uma palavra. Deus falou assim, sai do Brasil, sai lá de Pindamonhangaba, sai lá de, como é que é o nome da sua cidade aí? Jaú, meu Deus, livramento para o povo. Você saiu de lá, ouviu uma palavra de Deus. Você não ouviu um passe à Macedônia. Você falou assim, atravessa esse oceano, meu filho, vou te usar lá. Tudo bem que a maioria veio só para ir para Surrupa, para festa, para usar droga, que eu sei. Vieram um monte para cá, para as Europa, só para isso. Ganhar um dinheirinho, voltar. Mas tem gente que veio assim, ouviu uma palavra de Deus, veio. Aí passou, chegou aqui, ele falou, agora é Dior, Louis Vuitton. Agora aqui nós vamos ganhar em euros. 5 por 1, 6 por 1. Nós chegamos, era 3 por 1. Vamos ganhar. Aí você descobre que só o aluguel você paga em 8 por 1, parece o aluguel. E você fala assim, meu Deus, não sabia que o devorador já vinha na conversão junto. Você está nesse lugar agora. Você está vivendo coisas extraordinárias, maravilhado, tirando foto em frente à Primark, a galera do Brasil te pedindo iPhone, a família falando, manda um iPhone para mim. Você fala assim, meu Deus, será que eles não sabem que na Primark eu compro camisa de 6 euros? 3 euros. Aqui é melhor então, hein? Não vai dar tempo para passar lá. Minha esposa passou lá ontem. Aí vendo as fotos, uns conjuntinhos aí que tá lá na frente. Amém. Deus te levou para aquele lugar, você chegou. Você tá só alegria. Vamos continuar no texto? O bom é que o texto continua. Vamos continuar no texto. Versículo 15. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou dizendo, se os senhores me consideram crente no Senhor, venham ficar na minha casa. E nos convenceu. Certo dia, a nuvem chegou. Sabe aquele sol do verão que você fica aí 1 ano sonhando, esperando aqui na Irlanda? Certo dia, a nuvem veio, você lá no campo vendo o cervo, a nuvem. Você lá na prainha, tem praia aqui? Tem, né? Boa. Você está lá na prainha. Certo dia, dirigindo-nos para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Levando-os aos magistrados, disseram, estes homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade, propagando o costume que nós, romanos, somos proibidos de aceitar ou praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que suas roupas fossem arrancadas e eles açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, lançou-os no cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Repete comigo, estava tudo bem. Agora só repetir comigo, continua bem.
continua bem. Paulo prega o evangelho, Lídia se converte, batiza-os da sua casa. Paulo expulsa um espírito maligno. Quem crê aqui que libertação existe? Quem estava no DIP que nós vemos aqui esse ano? Glória a Deus. Só quem tem coragem aqui, quem foi liberto ou foi movido por algo em alguma área da sua vida? Levanta a mão, glória a Deus. Toda vez que uma igreja se levanta na autoridade do poder do nome de Jesus, no estabelecimento do reino de Deus, as trevas se levantam. As trevas se levantam. Paulo coloca a mão na cabeça daquela mulher, expulsa o espírito maligno. O que levantou? Vieram os que recebiam dela. Porque a igreja, ela é estabelecida para estabelecer o reino de Deus. A igreja, ela não senta na mesa com o sistema. A igreja, ela não é para pregar uma palavrinha que não vai trazer conflito, confronto ao teu coração. A igreja, ela se estabelece de maneira espiritual para ver o reino de Deus, que é espiritual, sendo estabelecido na terra. A igreja não anda de conversinha com as obras das trevas, mas estabelece o reino de Deus. Mas quando a igreja estabelece o reino de Deus e o inferno se levanta, nós precisamos continuar sendo crentes e andando para frente, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É nele que nós colocamos o nosso olhar. É nele que nós estabelecemos a nossa verdade. Quem está sendo aqui agora açoitado em praça pública, caluniado, e é engraçado que o versículo diz, e aí juntou-se o povo. Não sei como é que passava lá na sua rua, mas eu morei em São Mateus, no Espírito Santo. Qualquer briguinha na rua juntava a galera. 2 da frente sabiam o que estava acontecendo, mas os 5 que estavam atrás, os 8 que estavam atrás, os 20 que estavam atrás, era o telefone sem fio. Você viu o que aconteceu aqui? Aí um passou para o outro. Pois é, Paulo estava aí pregando um negócio diferente aí que nós que somos romanos não podemos receber. Aí passou para o outro. Você viu o que aconteceu aqui? Os caras estão levantando os novos deuses aí. Aí passou para o outro. Você viu o que aconteceu aqui? Tem uns miserentos aí querendo bater em todo mundo, querendo roubar nossa casa. Aí vai indo, irmão. Vai indo, telefone sem fio. Aí o cara que está lá no final da fila, ele já vem com um pedaço de pau na mão. O que está acontecendo? Eu fiquei sabendo. Cadê o cara? Cadê? Vou pegar ele agora. Isso não pode acontecer não. Está sabendo de nada. Nada. Mas ele ouviu, replicou para o outro, que replicou para o outro. Fica a dica. Cuidado que você replica. Amém? Paulo apanhou, foi açoitado. E Silas. Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu fiquei pensando assim, imagina essa jornada de Paulo e Silas caminhando até a ser preso. Os dois. Eu assim, talvez você também, se a gente tivesse escutado que Paulo teve uma visão, e que nessa visão Deus falou para que nós estivéssemos em Filipe, talvez eu nesse momento ia falar com o Paulo assim, Paulo, olha minhas costas aqui, ô miserento. Você tem certeza que foi Deus que apareceu para você de noite aí falando que a gente tinha que vir para Filipe? Por que você falaria isso, pastor? Por que nós falaríamos isso? Sabe por quê? Porque nós acostumamos com um evangelho triunfalista. Nós aprendemos, melhor dizendo, nós aprendemos que tudo vai bem para quem está com Deus. Nós aprendemos que não tem luta, não tem tempestade, não tem tempo ruim. Nós aprendemos isso. E agora nós multiplicamos. Aí quando vem o dia da luta, o dia da dor, quando vem o dia da perseguição, é promessa, nós seríamos perseguidos como igreja, caluniados, mentiras. Quando vem a tendência dos crentes de hoje é falar assim, Senhor, me abandonastes. Onde é que o Senhor está? Não me vê? Olha o que eu fiz, olha o que eu faço, olha a minha renúncia. Irmãos, nós precisamos como igreja sair desse lugar. Nós precisamos de uma preocupação apenas: saber se nós somos discípulos de Jesus. Jesus disse que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Não é que conhece, não é que ouviu falar, não é que decorou, memorizou e dá aula no YouTube, prega no YouTube e prega aí por aí, não. É que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Guarda
não é conhece, não é sabe e nem ensina, é guarda. O guarda aqui é guarda de prática, é o guarda que sofre, é o guarda que se cala, é o guarda que se levanta, é o guarda que entende a hora de agir como cordeiro e entende a hora de agir como leão, é o guarda que compreende que há poder na obediência à palavra de Deus, é o guarda que não anda segundo o que vê, segundo o que ouve. Eu ando não é por vista, mas eu ando por fé. Eu ando por fé. Irmãos, nós não estamos celebrando 3 anos de uma igreja. Nós estamos celebrando 3 anos de uma obra de Deus, de um estabelecimento do reino de Deus, de uma obra que vem dos céus para a terra, de algo que não tem dono na terra, não tem aquele que se identifique e possa possuir isso, não, pertence ao Senhor, é uma obra dele, mas nós entregamos as nossas vidas e declaramos assim: Senhor, conta comigo na jornada. Senhor, eis-me aqui, usa-me. Nós que falamos isso para o Senhor, teremos que entender, talvez você seja perseguido, caluniado, talvez você apanhe em praça pública, talvez a praça de hoje em dia mudou, mas talvez você passe por isso, seja preso, jogado no cárcere mais profundo, talvez. Paulo e Silas nos ensinam algo poderoso, caso isso aconteça. Seguindo a leitura do texto, versículo 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que suas roupas fossem arrancadas e eles açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu a instrução de vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, lançou-os no cárcere interior e prendeu os pés no tronco. Há quem diga que o erro aqui foi ter prendido os pés e não ter fechado a boca. Porque por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. O que você tem feito no dia da sua luta e no dia da sua dor? O que você tem feito quando as coisas não saem do jeito que você imaginava? Mesmo você que ouviu a voz do Senhor, foi para um lugar onde o Senhor te chamou, o que você tem feito? O que nós fazemos nesse momento? Paulo, Silas, não deixa o entendimento tão claro, de uma fé tão forte, que nós perguntamos assim: meu Deus, como é que eu faço isso? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Deixe sair a adoração dos seus lábios, deixe sair louvor dos seus lábios, deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus fazer, deixa Deus trabalhar. Deus está trabalhando em você e através de você, com o seu louvor e com a sua adoração. A palavra de Deus, ela não volta vazia, ela cumpre o propósito pelo qual ela foi designada. E aí com a oração, versículo 26. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos os soltaram. Eu entendo que a adoração, a oração, ela quebra as correntes. Aquilo que Satanás levantou contra você, aquilo que Satanás levantou contra Paulo, contra Silas e contra todos aqueles que estavam pregando o evangelho, foi desfeito no final do dia. Eu deixo uma palavra de Deus ao teu coração. A lágrima vem pela noite, mas a alegria vem pela manhã. Não acabou, não é o ponto final. Às vezes uma noite de luta é uma vírgula na história que Deus está construindo em você e através de você. Nada pode parar a obra de Deus. Por isso que o conselho que eu deixo é: faça a obra de Deus no Espírito e não na força do teu braço. Na força do braço você não entende a perseguição. Na força do braço você não entende a calúnia. Na força do braço, sabe o que você vai fazer? Meu Deus, o que eu estou fazendo dentro da prisão? Na força do braço nós desconhecemos tudo o que está acontecendo. Mas no Espírito há uma tranquilidade. No Espírito há uma convicção. No Espírito você sabe: o Deus que me chamou, Ele é fiel, Ele é justo, Ele não mente, Ele não para, mas a vontade e a verdade dEle será estabelecida. Aleluia. Então bora fazer uma reflexão aqui. Paulo tenta ir para uma cidade
está escrito lá assim que o Espírito disse que não. Ele tenta ir para outra cidade, o Espírito disse que não. Ele passa a Macedônia através de uma visão que ele teve de Deus. Ele chega lá, Lídia se converte, os da casa dela, ele batiza todo mundo. Lindo. Ele daqui a pouco tem um encontro com aquela mulher que tem um espírito de adivinhação, expulsa o espírito maligno que estava sobre ela. Há libertação agora. E ele diz, é no poder do nome de Jesus. A obra de uma igreja é no poder do nome de Jesus. A obra de uma igreja é no poder do nome de Jesus. Tem cura, no ID do Senhor, se você ler direitinho, tem cura, tem libertação e tem salvação. Há poder, há manifestação de poder na obra da implantação da igreja do Senhor. Agora, depois de expulsar o espírito maligno, ele foi preso, açoitado. Mas no final do dia ele estava orando, ele estava adorando ao Senhor, estabelecendo o reino de Deus naquele lugar. Paulo levou ele lá por algum motivo. Deus levou Paulo naquela prisão também por algum motivo. Mude a sua perspectiva. O lugar que você está, o vale que você passa, você não está sozinho. O Senhor está com você. Lembra do salmista dizendo, ainda que eu passe por vale de sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor está comigo. Sabe o que nós vemos no final do dia de Paulo e do seu time? É que houve conversão de Lídia, houve expulsão de um demônio, fomos presos, mas o carcereiro também foi alcançado agora. A palavra de Deus diz que ele, o da casa dele, todos eles se converteram e foram batizados. Você está pronto para isso? Você está pronto para ter um dia desse jeito? Você quer só o que aconteceu na primeira parte da manhã com Lídia? Você está pronto? Esse é o Evangelho. Você está pronto para pregar esse Evangelho, para viver esse Evangelho? Versículo 33, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, em seguida ele e todos os seus foram batizados. Versículo 35, quando amanheceu, os magistrados mandaram soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. Que horas que foi? Irmão, nada melhor do que o tempo. Vira para quem está do seu lado e fala: espera. Você fala para ele assim, deixa Deus te usar. Fala assim, tá pronto para falar com voz de profeta? A alegria vem pela manhã. Os magistrados então pela manhã deram ordem para que você e Silas sejam postos em liberdade. Agora podem sair e vão em paz. Paulo podia falar, então tá bom, glória a Deus, a alegria veio pela manhã. Não, mas Paulo falou assim, Paulo porém disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo legal contra nós, e nos lançaram na prisão. Agora querem livrar-se-nos de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles, e conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajavam. Então partiram. Você pode ficar de pé no seu lugar? Meu Deus. Meu Deus. Você está pronto para pregar esse Evangelho? Você está pronto para viver esse Evangelho? Você está pronto para ir? Pastor, eu não tenho chamado pastoral, eu não sou mestre, eu sou evangelista. Você está pronto para cumprir o ID aí na sua empresa, na sua faculdade, no seu bairro, com os seus vizinhos, com a sua família? Você está pronto para ir? Esse é o Evangelho. Esqueça, abandone nessa manhã esse Evangelho triunfalista de um dia perfeito, cheio de flores, o céu raiando, como uma novela de fim de tarde. O Evangelho é real. O Evangelho é real, tem desafios, tem lutas, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. Você pode fechar os teus olhos no teu lugar. Aleluia, Jesus. Você pode disponibilizar o teu coração agora ao Senhor. Te amo,
faremos hoje com o Senhor. Esse é um compromisso, é um voto diante de Deus. Você vai colocar a mão sobre o teu coração. Você vai declarar isso bem forte. Senhor, eu vou falar, Senhor. Eu irei onde o Senhor quer que eu vá. Eu falarei o que o Senhor quer que eu fale. Eu viverei a parte da manhã do meu propósito, a parte do meio-dia, a parte da tarde, a parte da noite e o amanhecer do outro dia também, porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que a Tua palavra cumpre um propósito. Eu sei que a minha vida tem um propósito nas Tuas mãos. Ó Deus, eu irei, Senhor, não no poder do meu intelecto, não na satisfação do que eu quero, mas eu irei no poder do nome de Jesus, na dependência do Teu Santo Espírito. Eu irei. Direi o que queres que eu diga com todo o meu ser. Eu irei onde queres que eu vá. Farei o que queres que eu faça. Direi o que queres com todo o meu ser. E quando pelo vale da sombra da morte eu andar, eu não terei medo. Quando pelo vale da sombra da morte eu andar, eu não terei medo. Quando pelo vale da sombra da morte eu andar, eu não terei medo. Quando pelo vale da sombra da morte eu andar, eu não terei medo. Quando pelo vale da sombra da morte eu andar, eu não terei medo. Quando pelo vale da sombra da morte eu andar, eu não terei medo. Quando pelo vale da sombra da morte eu andar, eu não terei medo. Quando pelo vale da sombra da morte eu andar, eu não terei medo. Aleluia. Eu quero fazer um chamado para você nessa manhã. 2. Primeiro é aquele. Talvez você está naquele momento que Paulo estava em praça pública. Sabe, talvez a adversidade bateu na sua porta, no lugar onde você recebeu uma palavra para estar. Talvez a fúria do maligno se levantou contra a sua vida nesse lugar. E você está nessa parte da noite. Você está nessa parte da angústia ainda, nessa parte da tristeza. Eu quero orar junto com você. Eu queria que você desse um passo, viesse aqui na frente. Nós queremos orar junto com você. Nós queremos ser força junto com você nesse momento. O segundo é você que, eu quero ir. Eu quero ir. Eu quero viver o meu chamado. Eu quero viver não para alegrar homens, não para satisfazer a desejo de uma religião, mas eu quero ir. Eis-me aqui, eu irei por onde quer que eu vá. Eu farei o que o Senhor quer que eu faça, meu Senhor. Eu quero ir, eu quero te convidar. Vem aqui na frente, deixa a gente orar por você. Eu quero colocar a mão sobre você, sobre a tua cabeça. Que a bênção do Senhor esteja com você. O compromisso, ele é um. O compromisso é um. Eu queria que você ouvisse isso. O compromisso é um. Não é satisfazer a homens, não é andar por vista, é andar por fé. É ser como Paulo e Silas. No momento da dor, da calúnia, da fragilidade, da perseguição, você vai se levantar nesse momento. E nesse momento você vai se levantar confiando no Senhor, dependendo do Senhor, no poder do nome de Jesus. Enquanto nós adoramos, você se rende e faz um voto com o Senhor aí de joelhos. Eis-me aqui, eu irei por onde quer que eu vá, Senhor. Aleluia. A todos vocês que estão aqui na frente, os campos estão brancos. Existem cidades esperando por vocês. Existem pessoas esperando por um levantar de um povo que ama Jesus acima de todas as coisas. Começou algo sobrenatural na sua vida. Deus está te forjando, Deus está te moldando. Você está como um vaso nas mãos do oleiro. A obra que o Senhor começou, Ele vai concluir.
ela não vai parar pela metade. As mentiras do diabo que se levantaram contra você, sua família e contra a sua casa, elas não vão prosperar, diz o Senhor. Nenhuma arma forjada prospera. Nenhuma arma forjada prospera. O que você vai fazer a partir de hoje é adorar, orar, entregar tudo nas mãos do Senhor. E os planos de Deus se cumprirão na vida de vocês. Os planos de Deus. A Europa foi para esse tempo que o Senhor te levantou. Na Europa foi para esse tempo que o Senhor te levantou. Que a graça, o poder, a ousadia, o poder do Espírito de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, no poder do nome de Jesus. Aleluia.